o Senhor começou a me dizer que o Evangelho precisa ser pregado e os profetas declararem a minha palavra. Eu estou fechando o livro de Malaquias. Elias já veio. É claro que é João Batista em Mateus 17, mas o espírito de Elias é estabelecido nos profetas sobre a terra. Bob Jones, o marido dela, era um destes. Mas existem outros que estão na companhia deles na terra hoje que não comprometerão a palavra de Deus. Eles andam no poder e na força. E os corações dos pais estão se voltando aos filhos, dos filhos aos pais. Eu quero explicar, não quer dizer que ele está dizendo que não vamos usar o livro de Malaquias. Claro que sim. Mas as coisas que precisavam se cumprir através desse livro já foram feitas. Não há nada novo para acontecer neste livro. Então, o Senhor diz que este livro precisa ser fechado para que o livro de Daniel possa ser aberto. E à medida que o conteúdo do profeta Daniel, do livro de Daniel, é aberto, você consegue entender por que o livro de Malaquias não é mais necessário. Você vê o sol só pode brilhar na unção, e essa unção não precisa mais da luz do sol. O Malaquias estava falando e profetizando para aqueles sacerdotes que profetizavam coisas que Deus nunca havia dito, como nós lemos em Malaquias 2, no versículo 5, que diz: a minha aliança com ele foi uma aliança de vida e paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava na sua boca e nenhuma falsidade achou-se nos seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muito do pecado. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca todos buscam a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo ensino causaram o tropeço de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Então o Senhor disse: e agora o espírito de Elias descansará sobre os profetas no tempo do fim. E quando lemos Malaquias 3, versículo 1 diz: vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então de repente o Senhor que vocês buscam virá ao seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias estava se referindo a João Batista, que viria para preparar o caminho para Jesus. E João fez isso, como quando lemos Marcos 1, versículo 4, que diz: assim apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Pessoas de toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam até ele. Quando confessavam seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelo de camelo, usava um cinto de couro na cintura e comia gafanhotos e mel silvestre. Essa era a sua mensagem: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Por mais que Malaquias estivesse profetizando a vinda de João Batista, acredito que ele também viu um futuro distante, e desde então não há nada novo sob o sol. Sua profecia estaria incluindo também os profetas que estão na terra no fim dos tempos, que somos nós. Por isso que o livro de Malaquias pode ser fechado, mas não excluído. E o Senhor me disse sobre Eclesiastes 3, versículo 15, que diz: o que é, já foi, e o que será também já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Esse que já foi é o Elias. E o que há de ser e já foi também está apontando para João Batista. E ainda inclui os profetas do tempo do fim. E então João Batista batiza Jesus. E então ali finaliza o seu chamado ministerial. E então ele está carregando
a unção de Elias e proclamando a vinda de Cristo, que foi profetizado em Malaquias 3, até que Cristo veio para o batismo. E uma vez que o Espírito Santo veio sobre Cristo, a missão de João estaria completa. Mas você conhece. João continuou pregando e profetizando e batizando. Tanto Elias quanto João estavam chamados e separados para serem santos profetas. Andavam com temor e admiração e o poder do Deus Todo-Poderoso. Eles falavam sua palavra com tanto poder que até os reis tremeram diante deles. Palavras que, embora cada um de seus ministérios fossem semelhantes, mas não iguais, deixavam o coração das pessoas voltados para Deus. Você sabe que os corações foram transformados ao arrependimento por meio de Elias. Quando você olha para o rei Acabe, até ele arrependeu-se. E nós vemos muito quando Elias confrontou os 800 profetas de Baal. Todos eles perceberam que o Deus de Elias era alguém poderoso e deveria ser adorado. E quando olhamos para João, vemos a mão de Deus para fazer também um milagre através do Senhor. Ele viu o Espírito Santo ali iluminando sobre o próprio Jesus. Então eu creio que os profetas dos fins dos tempos têm muitas lições destes que precederam eles. Elias e João Batista foram homens poderosos, ungidos por Deus para completar uma tarefa poderosa. O espírito de Elias, que está sobre os profetas, inclui honrar a santidade. E o Senhor só pode cobrir um ministério profético quando é respeitado e honrado esta santidade. Precisamos realmente ser como o Senhor é em nós. Perdoe-me a expressão, mas o Senhor não nos dará nada se estivermos na prostituição, flertando com outras coisas. Nós não podemos ser como Jonas, que fugiu, mas sim como Paulo e Pedro, que são vencedores e que agora estão sentados no mesmo assento da unção de Elias, com poder, força e santidade. Então veja, muitos são convidados e no fim dos tempos mais ainda muitos serão, mas poucos são aqueles que conseguiram. Então há uma unção disponível para aqueles que são chamados para serem profetas e sacerdotes de Deus, e estes vão enfrentar adversidades, enfrentar o inimigo, falar a palavra que ele der, não a nossa própria palavra humana, mas a própria palavra de Deus. E pode custar muito para você. Esse grupo de profetas não roubou a Deus. Eles trazem todo o dízimo e oferta para a casa de Deus. Não estamos falando apenas de dinheiro. Isso faz parte, mas no total não é só sobre dinheiro. Afinal das contas, Deus requer a plenitude do coração do homem, e desta vez para desenvolver um relacionamento íntimo. Nós cristãos devemos dar para a igreja local, para aquela pessoa que tem nos alimentado espiritualmente, mas principalmente para Deus. E o Senhor, na medida que nós nos entregamos e nos damos a Ele, Ele também está olhando para nós, está nos trazendo de alguma forma prosperidade mesmo em tempos de fome. E então o Senhor disse: não há nada novo debaixo do sol. Mas eu não posso abrir o livro de Daniel até que eu tenha fechado o livro de Malaquias. Está se cumprindo. Eu estou derramando meu espírito, não limitado pelos conceitos indignos do homem. O sol se moveu em direção ao Novo Testamento. O livro de Atos se cumprirá novamente. Esta jornada começa. E veja, é uma nova temporada para a igreja. A primeira igreja do primeiro século andou em poder e glória, manifestando o reino, enquanto iam
se preparando para vivenciar o livro de Atos em poder e glória. Então prepare-se agora para ver a unção de Elias sobre esta nova fração de profetas na terra hoje caminhando na mesma medida e ousadia e coragem, destemidos e sem medos de Satanás e das táticas que ele tem. Ao invés de medo, eles terão um santo temor ao Senhor. Esses profetas falarão em unidade com Deus e serão a sua voz na terra hoje. E o Senhor me mostrou, há 8 anos atrás, você sabe, aquela unção de Samuel que estava caindo sobre o corpo de Cristo. E quando eles falam a palavra, que eles trazem o poder de uma palavra nova que ia acontecer. É como se não houvesse atraso nisso. Quando eles falam, a sua verdade será estabelecida para o propósito do reino. E você conhecerá estes profetas pelos seus frutos, que são realmente importantes, porque quando eles falam, milagres acontecerão. E muitos serão salvos, e o seu reino será glorificado na terra, como no céu. Eu só quero deixar isso com você hoje. O Senhor, Ele está desejando que estejamos abrindo o livro de Daniel. E eu me perguntei por anos, o que está naquele livro? Porque o Senhor disse para selar aquele livro. E eu me perguntei todos esses anos. Mas o Senhor me mostrou que vai ser aberto. Todas as coisas foram concluídas em Malaquias. E este livro precisa ser fechado. Não estamos arrancando da Bíblia, mas as coisas ali já se completaram. E agora então, o livro de Daniel precisa ser aberto. Ele vai distribuir peças diferentes. Não uma pessoa vai pegar o livro inteiro. Então, diferentes profetas vão pegar diferentes pedaços deste livro. E haverá uma unidade de profetas. Eu acho isso muito importante, porque assim como a Bíblia tinha quantas vozes e muitos escritores, a Bíblia está lá. Então, houve uma união para fazer este livro completo. E é isso que eu acredito que está acontecendo com o livro de Daniel. Ele está sendo aberto e teremos uma última surpresa. Deus está falando através desse livro que foi selado. O Senhor disse e Ele escreveu. Ele diz para selar, para um momento posterior. E então, Ele está dizendo que agora é esta hora posterior. Eu estou na expectativa de ver, ouvir e saber o que Deus está falando através do livro de Daniel. Quando nós lemos Daniel, capítulo 12, diz: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe, que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Contudo, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros, porém, para a vergonha e a repugnâncias eternas. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do firmamento, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, guarde em segredo as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei, e ali diante de mim havia 2 outros de pé, cada qual em uma das margens do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram estas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas estas coisas se cumprirão. E eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei: meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão guardadas em segredos e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão agindo impiamente. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios entenderão.
Depois de abolido o sacrifício diário e estabelecido a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado aquele que esperar alcançar 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, no final dos dias, se levantará para receber a sua herança. Então, finaliza aqui o vídeo dela. Eu li o capítulo todo de Daniel, o capítulo 12. Achei interessante porque realmente esse capítulo fala sobre os últimos dias, sobre o tempo do fim. Inclui aí os 1260 dias, 1290, 1335. Eu tenho inclusive vídeo aqui no canal sobre a cronologia do tempo do fim. Você pode procurar aí nas playlists. E eu explico bem sobre este tempo, sobre o que está descrevendo nestes dias, o que vai acontecer nestes dias. Então aqui já está descrevendo a grande tribulação, a volta de Jesus, o arrebatamento, a ressurreição, né, a primeira ressurreição daqueles que morreram com Cristo. E entre outras coisas, então ela está falando sobre essa comparação do livro de Malaquias, porque o livro de Malaquias está falando sobre este tempo da unção de Elias, João Batista. E então eu achei bem interessante apontar para os profetas dos últimos dias e dentro deste tempo que Daniel descreve, que é o tempo da grande tribulação, que é um tempo, tempos e meio tempo, 1260 dias, haverá este tempo de grande tribulação. Então, muitos profetas indicando a transferência de tempo para isso. Obviamente que a gente não tem exatos quanto tempo falta, mas o Senhor ele começa a anunciar muito tempo antes, é o tempo de Deus, né? Então é importante nós estarmos atentos, buscarmos ao Senhor e aprendermos cada vez mais na sua palavra. Deus abençoe e até o próximo vídeo.